Agora, gente, que triste. Eu achei que ela pudesse sair dessa. Todos, da né? Nicete Bruno. Todos imaginávamos, né? Não é? Ela estava bem acometida, bem doentinha, mas, né? E é o tipo de pessoa COVID. que a gente nunca imagina que vai embora, né? Que a gente quer sempre... Tão fofa. Você conhece ela pessoalmente? Não conheci, ela não. É uma querida. Ela e o Paulo. Família. Família. Mas é que eles eram tão complementares. Sim. Era um casal tão lindo e gostoso de você estar perto. Eles se completavam, né? Eles eram almas gêmeas, né? Quando a gente fala de alma gêmea, é isso. Eles É essa eram. relação rara. Você fez um resumo, né? Da vida Sim, dele, com dela, certeza. deles como Que casal acaba também, sendo né? eles, viu? Você vai ver. Isso é. Olha lá, vamos ver. A luta foi grande, a corrente de orações também. A teledramaturgia perdeu um de seus maiores nomes. Nicete Bruno era gigante. Nascida no Rio de Janeiro, veio de uma família dedicada à arte. Aos 14 anos, já era profissional do teatro. Interpretação primorosa, inúmeras peças, centenas de novelas com personagens célebres. Também nos encantou no cinema. Ganhou prêmios e homenagens. Paralelo à vida profissional, Nicete viveu um grande amor e construiu uma família de dar orgulho. Conheceu o ator Paulo Goulart em 1952, durante uma peça de teatro. 3 filhos, Bete Goulart, Bárbara e Paulo Goulart Filho. Todos seguiram a carreira dos pais. Herdaram não só o talento, mas também a simplicidade, os valores morais, o carinho e respeito por todos, colegas, fãs e imprensa. Nicete Bruno ficou viúva em 2014 e já adepta do kardecismo, tinha a certeza que um dia voltariam a estar juntos e que Paulo viria buscá-la. Nicete descansou neste domingo, 20 de dezembro, aos 87 anos e por complicações da Covid-19. Deixa um legado inquestionável, uma história de sucesso, amigos queridos, fãs adoráveis e uma família cheia de orgulho e saudade. Nicete Bruno vai na certeza de uma linda missão cumprida. Eu tava assistindo o vídeo que você fez, eu tava lembrando. Ou foi 2013 ou 2014 que a gente fez no fim de ano? Foi 2013, a gente fez nessa época de fim de ano, eu lembro que era próximo do dia 20, a gente foi na casa da Nicete e do Paulo. Eles prepararam um chá, porque eles adoravam um chá da tarde, e a gente fez uma entrevista tão legal, foi na outra emissora, e que eles falavam justamente disso, da vida deles desde o início, do quanto que a vida em casal deles, as pessoas já achavam que era perfeita, mas era uma vida como de qualquer outro casal, mas eles tinham muito amor e que a fé e a espiritualidade sempre ajudavam eles. E aí, né, mamá, a gente lembra, você lembra como a gente até na época ainda falou, gente, tão bonito ver um casal, uma família assim, né? Porque eles eram todos, são hoje, até hoje, vivos e mortos, são muito unidos o tempo inteiro. Por causa da espiritualidade que a família tem, toda. E você sabe que eu sou muito grata a Nicete por ela ter me influenciado a me tornar uma pessoa de teatro. Eu fui assistir um espetáculo com ela chamado Os Efeitos do Gaio Gama sobre as Margaridas do Campo, em que ela trabalhava com a família toda. Puxa! Lá no teatro aqui na Amaral Gurgel. E ela me influenciou tanto que eu falei, eu quero ser de teatro, eu quero fazer isso na minha vida. E ela sempre foi com a gente, quando a gente entrevistava, ou mesmo quando eu não estava entrevistando. Sim, ela é muito gentil. Agradabilíssima. Eu estava até comentando ontem com os meus amigos aqui. Aqui do lado da minha casa, no nosso condomínio aqui, tem um salão de festa. Tinha, antigamente. E chegada essa época do ano, ela e outras pessoas se juntavam e faziam um grande bazar para arrecadar fundos para entidades beneficentes, né? E ela sempre vinha aqui e falava assim, não, você não vai descer, você não vai vir comprar um chalezinho, um colar, vem aqui. Ficava ela vendendo as coisas mesmo, é verdade. Então ela era muito simpática, muito simpática. Sim. E virou uma estrela mesmo, porque ela já era estrela aqui.
Ela foi levar mais luz para Deus, sabe? Ela foi levar mais luz. Porque ela... E esse sentimento que a gente tem de tristeza dela não estar fisicamente mais aqui, é também um pouco de alívio, porque as últimas semanas dela foram muito sofridas. Né? Não sei se ela sentiu ou não sentiu, mas para nós foi muito sofrida. Ver aquele declínio, né? Imagina para os filhos... Fazendo hemodiálise, né? Tudo mais, né? Ela vai fazer muita falta. E, com certeza, o Paulo deve estar feliz da vida, a mãe dela deve estar feliz da vida, lá na outra vida, né? Na outra dimensão. Olha, daqui a pouquinho eu vou pedir até para o Mantovani explicar para a gente, porque na matéria, a Cíntia lembrou muito bem, a Cíntia comentou, e ela falou até na Fátima Bernardes, no programa da Fátima, que ela tinha certeza que no momento do desencarne dela, quem a receberia era o Paulo. Será que isso existe? E quem recebe a gente e de que forma essa escolha é feita? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com o Mantovani. Mas antes, vamos para o Rio de Janeiro, porque a gente tem a equipe do Rio de Janeiro da Band, que foi até o velório e falou com exclusividade com a Beth Goulart. Vamos ver? Vamos. Nossa, lindamente cumpriu a sua missão aqui conosco, como mãe, como mulher, como artista, como ser humano. Minha mãe era uma mulher extraordinária em todos os sentidos, uma gigante, uma mulher com uma capacidade imensa de amar ao próximo, amar a Deus, amar a família. Ela foi um exemplo de ser humano. Então esse é um momento difícil, que é o momento da despedida física, mas sabemos que ela estará sempre próxima a nós, no nosso coração, na nossa lembrança, nas nossas orações. Temos agora uma outra maneira de comunicação. Agora nos comunicamos de coração, de alma para alma. Ela tinha brilho de alma, e que saía através do seu sorriso, do seu olhar, das suas atitudes, das suas palavras. Ela era um ser de luz e veio aqui nos dar um exemplo lindo através da simplicidade e da beleza de um simples sorriso. Ela estava sempre aberta ao outro, ao próximo, mostrando essa beleza que é estarmos vivos aqui e agora. Muito amor, muitas palavras, muitas mensagens, manifestações, mil de carinho. Isso para nós tem muito valor, muito valor. Cada gesto de carinho, cada palavra, cada oração, cada sorriso, cada olhar chega em nosso coração, nos abraça e nos conforta um pouco neste momento difícil. Minha gratidão a todos, muito obrigada. E aí a gente vê o quanto que faz diferença. Não digo religião, gente, falando religiosidade, quando as pessoas têm um credo em alguma coisa, né? Espiritualidade mesmo, né? Sem... Porque não estamos falando porque o espiritismo, o budismo. Não, gente. Há fé em alguma coisa. Você acreditar em algo. Fazer diferença é necessário. Faz, ainda mais numa hora como essa, porque a gente vê a família. Não é assim, eles estão aceitando bem, não é isso. Estão lidando de uma forma consciente com essa dor, né? Você fala desse entendimento, a Anissete, né, Kátia e Mantos e o Rafa, há 40 anos ela já segue o kardecismo em virtude de uma perda lá atrás. Então, assim, é uma família toda muito voltada para o estudo do e que reflete para os filhos, né? Você vê um discurso netos e tudo mais, iluminado, coerente, amoroso de todos eles. Agora, ela disse, por diversas vezes, inclusive no programa da Fátima Bernardes, que ela tem certeza que no momento do desencarne dela era o Paulo que estava esperando. Estaria esperando ela e a receberia. Tem isso? Tem sim, não tenho dúvida. dúvida. Quem que decide na fila? Quem é que vai esperar quem? Porque a gente faz os acordos antes de encarnar. Lembra? A gente tem os compromissos espirituais, os acordos que a gente traz de outras dimensões. Então, principalmente no caso de almas gêmeas, que a Anissete e o Paulo são, porque continuam pela eternidade, né? Tem essa questão de você levar para o outro, para o caminho do outro lado, né? De receber. E eu acho que com toda essa espiritualidade dela, sem dúvida alguma, ela deve ter tido uma passagem linda e incrível. Agora a gente não pode esquecer, gente, que algo importante, né? Ela sempre fez a parte dela também. Isso e é mesmo assim, mesmo no momento de pandemia, a Anissete disse que ficou longe dos filhos e tudo mais. E não precisa muitas vezes. Uma vez que uma visita vai na sua casa, naquele momento a visita não estava tendo sintoma nenhum e de repente ela pegou. Então tem algumas fatalidades que podem acontecer.
a gente se cuida e você pode pegar. O problema, quando a gente diz, como a gente estava dizendo de festas, é quando a gente se coloca numa posição vulnerável. Um não é melhor que o outro e essa pandemia está aí para justamente mostrar isso. Sim. Não é? Que não é o ter, é o ser que importa. É verdade. Né? E que todos Bom, somos vulneráveis. Um beijo para a família toda e fiquem bem, né?